Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de externar a minha insatisfação com o Felipe, com o professor Marcelo, porque falar depois do Dr. Prestes é uma tarefa bastante árdua, né? Eu não vou levantar ali, eu ia falar em pé, mas eu não tenho a mesma vitalidade, então eu vou preferir ficar sentado. Mas é uma honra e uma grande felicidade estar aqui na Facos, é a primeira vez que venho aqui. Fui convidado pelo professor Marcelo, coordenador, amigo, que foi professor da Universidade Luterana do Brasil, foi meu professor, é egresso da casa da Universidade Luterana, fez conosco alguns trabalhos de fôlego, me lembro bem da sua tese, seu trabalho de conclusão de curso, que foi relacionado à duração razoável do processo, no qual participei de sua banca, e hoje me sinto muito feliz de estar aqui porque nós temos mais um grande congresso jurídico no litoral norte do Rio Grande do Sul. É muito importante para nós todos que nós tenhamos a oportunidade de dizer à comunidade jurídica que aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul nós fazemos pesquisa, nós fazemos um trabalho sério e temos mais um congresso de excelência. Eu desejo vida longa para esse congresso, e no primeiro semestre nós temos a possibilidade de todos estarmos aqui na Facos, professor Ed, e também no segundo semestre estarmos todos em Torres, no nosso Congresso Internacional de Direito, que já está vai para a sua 8ª edição. Eu agradeço ao convite, agradeço ao Felipe, agradeço à Bianca, já são aí 7 ou 8 anos de parceria, de amizade, e sem mais delongas, então, vamos diretamente ao nosso tema. Vocês, acadêmicos, a maioria de direito, vivem um momento muito especial. Nós estamos aí há menos de um ano, porque a lei foi promulgada em 16 de março de 2015, menos de um ano de um novo Código de Processo Civil. Isso nos traz grandes lembranças, principalmente para mim, porque quando me formei, eu estudei todo o diploma material, que era o direito civil, de acordo com o Código Civil de 16. Somente quando me formei, em 2000, tive apenas a possibilidade de trabalhar 2 anos com o que eu havia estudado, e depois, em 2003, com o novo Código Civil, eu tive que estudar tudo de novo. Então, eu estou solidário com vocês, porque vocês vão enfrentar, a maioria de vocês, como eu e como os professores, um novo caminho, que será um caminho de muito estudo, de muita interpretação, que realmente é indispensável para quando se tem um novo diploma legal. Mas eu gostaria de falar um pouco, antes de ingressar nas novidades do novo Código de Processo Civil, em algumas situações importantes que levaram à existência desse código. É de suma importância que todos nós que estudamos o direito, e quando vamos encarar uma nova lei, que tenhamos bem presente algo que poucos estudam e poucos se lembram, que é a exposição de motivos de uma lei. Quando se tem um diploma legal que está para ter a sua eficácia, a sua incidência, nós temos que conhecer um pouco o porquê da sua existência e também o porquê dos seus princípios e dos seus objetivos. E quando nós vimos o novo CPC, que já vem de tempo sendo construído, nós temos que considerar quais são os seus objetivos, quais são os princípios que nortearam a comissão, para que nós possamos fazer uma correta interpretação. O Código Civil de 1973, ele teve e andou bem por mais de 2 décadas. Com a alteração dos paradigmas da nossa sociedade e também com a alteração dos valores, nós tivemos algumas reformas que ocorreram durante a sua existência, a sua eficácia. Essas reformas foram, aqueles que já estudaram bastante esse processo, eles tiveram primeiro sob a batuta do ministro Lázaro Guzmão Carneiro e depois pelo jurista Sálvio Teixeira de Freitas, algumas alterações pontuais. Lá em 1994, nós tivemos a consolidação do diploma processual da antecipação da tutela. Depois, em 95, nós tivemos a alteração do regime do agravo. E um pouquinho mais adiante, eu acho que todos já sabem, nós tivemos a alteração do processo de execução. Ou seja, nós tivemos ali
3 reformas pontuais, todas elas bem recepcionadas pela comunidade jurídica e de suma importância. Acontece que nós tivemos que nos acostumar com a não coesão dessas normas processuais. Ou seja, nós passamos a conviver com 486A, B, C, D, E, que para nós não passa apenas, não se torna apenas um problema de sistemática, mas também toma tempo do operador do direito e faz com que o judiciário tenha que se debruçar para que faça uma interpretação coerente e coesa dessas normas. Então, lá por 98, 99, nós já não tínhamos mais condições de ter uma norma coesa, e sim uma norma fragmentada, cheia de retalhos, no qual todo o Poder Judiciário se debruçava para resolver a sua ausência de sistematização. E a partir daí, então, nós vimos e enxergamos que nós tínhamos que ter um novo processo. E não só isso, não só pela fragmentação do sistema, mas pela alteração dos princípios que passaram a reger a nossa sociedade. E digo mais, não só os princípios constitucionais, mas também as nossas necessidades. Não é crível que hoje nós tenhamos que ainda, e ouvimos, quem é que não ouviu essa frase, cada caso é um caso. Ou seja, o jurisdicionado, largado à própria sorte, se tem um bom advogado, se não tem um bom advogado, se teve um juiz capacitado, se teve uma turma do tribunal que coaduna com o entendimento da sua pretensão, nós não podemos mais viver com isso. Nós não podemos mais viver com insegurança jurídica. Nós não podemos mais conviver com a morosidade processual. Todo um sistema processual que não defende a pretensão do jurisdicionado é um sistema que não está de acordo com os valores constitucionais. Todo processo que não prestigia o direito material não serve para uma sociedade, para um Estado democrático de direito. O processo civil, ainda bem, professor Neto, passou há muito tempo a ser encarado de forma diversa. Me lembro quando comecei a estudar processo, lá na PUC era TGP, processo civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E constitucional 1 e 2. E direito civil 1, 2, 3 e 4. Ou seja, nós sempre nos apegamos na forma. Mas não é isso que nós temos que prestigiar. A forma, ela se presta para entregar o direito material ao jurisdicionado. O instrumento que não faz isso não nos serve. Nós não podemos mais conviver com o azar da pessoa que tirou o xerox do agravo do instrumento e ficou falho a certidão para contagem de prazo e o tribunal dizendo assim, olha, não vou analisar a tua pretensão porque o xerox está ruim, eu não consigo enxergar qual é a data da intimação do teu prazo. Nós não podemos mais conviver com o STJ, mês sim, mês não, turma sim, turma não, dizendo, olha, protocolo integrado vale, depois não vale, depois tem súmula. Nós não podemos mais conviver com a guia DARF, que faltou 3 ou 4 reais, ou faltou um pódio de remessa ou de chegada no STJ, e não se conheceu o recurso especial. Isso é inadmissível. E isso, graças a Deus e a todos nós aqui, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do nosso presidente Lamáquia, que lutou muito por esse código, nós conseguimos, finalmente, encarar o processo como instrumento, sem ranço, sem crítica, mas pensando em fazer com que o processo nos entregue a prestação jurisdicional. Não há fórmula mágica, não há processo que vai agradar a todos. Principalmente eu sou mais do direito material, professor Ed, eu sou menos rançoso. Então eu gosto de acreditar nos instrumentos. Eu gosto muito de, se não está tão bom assim, bom, cabe a nós então interpretarmos da melhor forma possível e não fechar as portas e dizer, não, esse código aí mudou pouca coisa, esse código não serve, esse código agora vai ter o juiz atuando como quer. Bueno, adianta chorar agora? Nós temos que fazer uma interpretação coerente
para que nós consigamos, então, daquilo que nós temos, chegarmos à justiça. E veja bem que muitos mecanismos foram efetivamente alterados. Muitos mecanismos foram recepcionados. Pessoal, não há fórmula mágica, não há receita de bolo. Ou nós mudamos também, ou o código que mudou não mudará nada a nossa situação. Nós temos que aprender que a solução alternativa de conflito talvez seja a melhor saída. Nós temos lá um novo mecanismo, no artigo 334, diz, olha, antes da contestação, tu vais ser citado, e nós vamos nos encontrar para resolver se nós não vamos fazer um acordo, se nós não vamos ter a nossa situação mediada, se nós não vamos resolver o nosso problema. Ninguém aguenta mais 3, 4, 5 anos de processo. Nós temos que também, e aqui fica talvez a excelência do que o código talvez tenta nos trazer, e o que eu quero humildemente passar a todos vocês, é que nós também temos que mudar. Nós temos que agora aprender a resolver problemas com o instituto que está aí. Não adianta eu ser um grande conhecedor de direito civil se eu não consigo dar efetividade à nova lei, se eu não consigo entender o que o código quer que a sociedade faça. Quando assumiu no STJ, não vou dizer o nome do presidente, isso já faz aí uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, nós estávamos saindo do mestrado. O presidente da STJ disse o seguinte, perguntaram a ele, qual é o seu principal objetivo na presidência desta corte? Olha, o meu principal objetivo é resolver a situação dos tribunais que não consolidam e não admitem orientação superior. Sabe qual é um desses? TJ do Rio Grande do Sul. Nós só perdemos para São Paulo em número de recursos especial. Imagina o número de processos de São Paulo e olha o nosso aqui. Tem no mínimo, acho que uns 5 tribunais a mais com o número de processos antes de nós, e nós somos o segundo. Se fazer a proporção, nós somos o primeiro. E não estou fazendo nenhuma crítica ao tribunal, muito pelo contrário, estou mais fazendo uma crítica a nós, advogados, porque somos nós que interpusemos o recurso. Somos nós que não nos resignamos com a decisão. Às vezes isso é bom. Mas será que não dá, às vezes, para chamar o cliente e dizer o seguinte, olha, isso aqui é protelatório, não vai adiantar. Vamos sentar aqui e vamos resolver. Claro que muitos recursos têm fundamento, mas olha, eu advogo há 15 anos. Eu vi a maioria dos recursos especiais sem nenhum fundamento. Nenhum fundamento. Então, essa conduta que nós temos que, a partir de uma reflexão, alterá-la. E isso passa por nós, advogados, juízes, promotores, estudantes, discentes, graduados, graduandos, enfim, todos nós que participamos de toda a discussão, de todo o instrumento, todo o sistema jurídico. Mas veja bem, como eu falei na exposição de motivos, a comissão que realizou o Código de Processo Civil, ela se pautou por 4 paradigmas, 4 premissas, né, que estão, se possível, elencadas como objetivos do novo CPC. Está lá na exposição de motivos, e eu vou me valer desses 4 paradigmas, dessas 4 premissas, para que nós possamos então conversar e avançar um pouco sobre as alterações. E aí vocês me permitam agora de falar um pouco mais do objetivo, sobre o que está acontecendo no novo Código de Processo Civil, e de acordo com o quê? De acordo com isso aí que está aí, de acordo com essas 4 vertentes, porque nós, obviamente, pessoal, nós não temos tempo para ficar discutindo todo o Código de Processo Civil, tudo aquilo que mudou. Eu pensei em algumas coisas que achei mais interessantes, e obviamente não vamos tratar de todas, mas para que vocês já comecem a pensar um pouco nessas alterações. E foram elas elencadas a sistemática da minha fala hoje vai ser seguindo essas 4 ponderações. Vejam bem, o primeiro objetivo do novo CPC, e o primeiro, digamos assim, motivo da sua existência, é estabelecer uma sintonia fina da lei ordinária
que é o procedimento com o novo CPC. Eu me lembro que se discutia, há um tempo atrás, quando eu estava ainda no mestrado, se o processo civil comportava princípios constitucionais, porque o processo é instrumento, e se debatia muito aquilo, e ver como nós debatimos coisas que talvez não fossem tão interessantes, mas debatíamos. E essa nova sistemática, há muito tempo, e agora consolidada pelo novo CPC, nos diz o seguinte: olha, o Código de Processo Civil vai estar de acordo com a Constituição Federal. A lei ordinária tem que estar em consonância, sendo o procedimento ou direito material. Ela vai estar de acordo. E o artigo 1º do CPC já diz o seguinte: olha, a lei civil, processual civil, tem que estar sendo ordenada, disciplinada, interpretada de acordo com normas e valores constitucionais. Já no seu artigo 8º, no CPC é o seguinte: olha, o juiz só vai decidir de acordo com o bem comum, prestigiando a dignidade da pessoa humana, através dos princípios da razoabilidade, legalidade, segurança, eficácia, assim por diante. Ou seja, nós abrimos o diploma com uma parte geral que nos aproxima da Constituição Federal. E isso, para nós, é de inteira relevância, porque faz com que toda a interpretação do sistema seja feita dessa forma. Nós não vamos ter mais discussão: será que é constitucional tu obrigar o cidadão a ir numa audiência prévia de tentativa de conciliação, e mais, antes que eu me esqueça, se ele não for de forma injustificada, ele é multado em 2%. Tu imagina, tu chega lá, tu é citado por uma ação, antes de tu apresentar a contestação, tens que vir no fórum para tentar a mediação e a conciliação, e se tu não justificar a tua ausência, tu vai tomar uma multa de 2%. Então veja bem, a nossa preocupação em fazer o que a parte sente antes com a outra parte e resolva o problema sem o juiz. Todo o sistema europeu é assim. Só se busca o judiciário no último caso, nós não. Busca primeiro para tentar fazer a conciliação depois. Está tudo errado. Estava tudo errado. Agora nós caminhamos, quem sabe, para algo mais concreto. E isso, pessoal, é instrumento de civilização. Isso aproxima as pessoas. Isso dá o melhor resultado para a demanda, porque faz com que as pessoas construam a sua decisão. Eu posso fazer acordo assim, posso fazer assado, vamos mediar, vamos resolver o problema. Porque uma sentença nunca, na maioria das vezes, nem sempre agrada a todos, até para o vencedor. Então, quem sabe, um acordo rápido, uma mediação, não resolve o problema. Então, esses valores já estão lá na abertura do Código de Processo Civil, para que nós não tenhamos mais dúvida de que o instrumento tem que estar à mercê e a favor do direito material. E direito material só se consolida de acordo com os valores constitucionais. E aí nós podemos avançar um pouco mais, e aí eu já vou para as novidades, para dizer o seguinte: olha, tem lá o princípio do contraditório. O princípio do contraditório, que é um princípio constitucional, ele está elencado de forma expressa no Código de Processo Civil, quando diz assim: lembra quem é que já estudou processo aqui? Mas todo mundo sabe o que é de ofício, lição de ofício, o que é matéria de ordem pública, que o juiz pode pegar e decidir. Inaudita altera pars, Pelo novo Código de Processo Civil, mesmo nas questões de ordem pública, o juiz tem que ouvir a outra parte. Antes de decidir, o juiz tem que ouvir a outra parte. Salvo nas questões de tutela de evidência e de urgência, que nós vamos falar um pouquinho depois, nas questões que demandam a urgência. Sendo ou não matéria da ordem pública, ele tem que ouvir a outra parte. Ele não pode simplesmente decidir inaudita altera pars. O que é isso? Que não o princípio do contraditório. Claro que é o princípio do contraditório. E mais, nós estudamos lá a desconsideração da pessoa jurídica. Também a maioria já estudou lá o artigo
50 da parte geral do Código Civil, se não me engano, desculpe se não erro, mas é por ali. Está lá no direito material e não tinha nada no processo. E aí como é que nós, advogados, convivemos com isso? Era uma execução fiscal, principalmente os entes públicos lá, da União, que mais acontecia, ou outras execuções da natureza civil, do consumidor, e tu acordava com o despacho do juiz, depois o pedido motivado da outra parte, com a desconsideração da pessoa jurídica, diretamente penhorando bens do sócio. É assim que acontece. Não vai ser mais assim. A desconsideração da pessoa jurídica, inversa ou não, ela vai ser realizada no bojo do processo, ou já no inicial, com pedido expresso, ou incidentalmente. Mas aí nós temos que chamar quem? O sócio e a outra parte. Para responder, para depois o juiz dizer, não, realmente há desconsideração ou não há desconsideração. E isso tem artigo expresso no novo CPC. A desconsideração, ela é tratada no artigo 135 do novo Código de Processo Civil. Vejam que interessante, contraditório. Eu não tenho mais calça curta aqui. Todos têm o direito de falar antes de ter uma decisão. O juiz tem que ouvir as partes antes de decidir. E aí depois do contraditório, nós temos o princípio da publicidade, que também é constitucional. O princípio da publicidade nos diz o seguinte, olha, todo o recurso tem que estar pautado. O que nós hoje, às vezes, deparamos com o relator lá, julgando o nosso recurso de forma monocrática, a gente acordando com uma decisão boa ou ruim. Não, agora tem que estar pautado e tem que estar os advogados devidamente intimados nessa pauta. Publicidade. Quando o tribunal tiver consolidado a sua jurisprudência pelos instrumentos que nós vamos ver daqui a pouco, ele tem que dar publicidade a esse entendimento jurisprudencial. O princípio da publicidade, está lá no código. Olha, se eu entendo assim ou assado acerca da desconsideração da pessoa jurídica, eu tenho que dar publicidade ao meu entendimento. Isso é o princípio da publicidade. Vamos um pouco mais adiante, nós temos ainda, em homenagem ao professor Marcelo Reis, o princípio da duração razoável do processo. Ele adora esse princípio, já dizia que era constitucional, antes ele está na Constituição. Aí depois você vê a reforma lá, a emenda. E aí, é um cara de sorte, né? O professor Marcelo é um cara de sorte. É um visionário isso aí. Porque ele, antes de ser constitucional, ele tem que fazer alguma coisa com o teu trabalho de conclusão, né? Porque antes mesmo de estar na Constituição, e antes mesmo de estar no processo civil, ele já brigava por isso aqui. E a duração razoável do processo, ela está na simplificação do sistema recursal. Hoje, nós não temos mais embargos infringentes. Quer dizer, hoje nós temos, desculpa. No ano que vem nós não teremos mais os embargos infringentes. Nós vamos ter os julgamentos conjuntos de recurso especial e extraordinário, das demandas repetitivas. Tudo isso é o quê? Tudo é duração razoável do processo. Para que eu vou litigar 5, 6 anos, se em um ano o tribunal tem que me dar minha tese para saber se eu tenho direito ou não? Vocês, aquelas ações de servidores, infindáveis processos, sendo todos, vejam, olha a situação que o judiciário se encontra. O juiz tem que ver caso a caso reajuste de servidor, 60, 70, 80 mil ações, mas tem que ser caso a caso. Cada um pode decidir como quiser. Uniformiza a jurisprudência, decide numa tacada só, resolve o problema de todo mundo. Não tem que instruir processo coisa nenhuma, suspende tudo e diz, olha, o STJ e o STF entende assim, ponto final. Ou tu acha que a tua testemunha vai mudar a questão de direito do processo, que vai ter um resultado diferente? Pelo amor de Deus. Aí nós estamos lá com milhares de servidores esperando as suas decisões, uns ganham, outros não ganham, e olha a situação do advogado. Ah não, o vizinho já ganhou, não ganhou, o advogado é ruim. Não é verdade? O outro já ganhou, já está lá com precatório, está na folha, está bem, e tu não conseguiu nem arrancar ainda. Deu azar, a tua ficou embaixo da pilha. E isso, pessoal, temos outra novidade interessante, que vai acabar com qualquer dúvida em relação
o bom senso na tramitação dos processos. Nós vamos ter ordem cronológica de conclusão e sentença. O juiz não vai poder dizer assim, ó, esse aqui eu vou julgar agora, esse aqui eu deixo para depois. Não vai ser mais assim. Ordem cronológica de conclusão para a sentença. Tem que seguir a ordem. E aí o CNJ vai dizer quais são as situações que são mais urgentes ou não, e vai seguir uma ordem material e ou cronológica. Olha que interessante. Isso é a duração razoável do processo. Mas não só isso, eu acho que o mais importante, talvez, esteja agora nas novidades em relação aos incidentes de conflito, incidentes que são de demandas repetitivas e julgamentos repetitivos, e os julgamentos repetitivos dos recursos extraordinários e especiais. Isso é princípio da isonomia, pessoal. O princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, não pode fazer com que cada caso seja um caso. Como tu vai explicar para o jurisdicionado que ele está numa situação idêntica, faticamente, à mercê do mesmo instituto legal, mas está tendo julgamentos diversos a partir de entendimentos divergentes de tribunais? A sua regra de conduta, que a ele é exigida, é diferente do outro, que está na mesma situação. Eu estou no Rio Grande do Sul, o meu direito é um. Eu estou em Santa Catarina, o meu direito é outro. Vai fazer uma dissolução de união estável aqui no Rio Grande do Sul e vai fazer uma dissolução de união estável em Santa Catarina. Vai fazer um inventário, uma partilha de companheiro no Rio Grande do Sul e de companheiro em Santa Catarina para te ver o resultado que vai ter. Isso é isonomia? Isso é justiça? Por certo que não. O que agora o CPC faz? Olha, nós vamos uniformizar a jurisprudência. Nós vamos dar peso à súmula vinculante. Nós vamos agora fazer a reunião dos recursos repetitivos e vamos julgar conjuntamente as demandas que tenham mesmo uma matéria de fundo que seja de direito. Ou seja, imagine vocês, juízes, advogados, promotores, aqui em Osório, e se deparam com uma situação no qual existem 5 mil ações iguais, deu um problema ali vamos dizer aí, na distribuição de energia aqui da eólica, é todo mundo entrando na justiça. Estou falando bobagem, tudo bem, só para dar um exemplo. E aí 5 mil ações iguais, o que vai dizer um advogado, um juiz? Olha, suspende tudo, leva a situação para o TJ, o TJ decide, e depois, em um ano, essas ações suspensas, vamos colocar? Essas ações suspensas, elas vão retomar o seu curso com a decisão paradigma. Ou seja, todo mundo igual e tudo de forma rápida. Imagina, nós aqui, o advogado pode fazer o requerimento. O advogado. Senão eu falo alto também. Eu não sei dançar e botar a peruca aqui, mas falar alto eu sei falar. O advogado, vocês aqui vão ter essa possibilidade. Vocês vão ter a possibilidade de dizer para o tribunal, tem que resolver isso aqui, porque tem 5 mil processos na mesma situação. Ou ainda, imagine o presidente do TJ, ou o presidente do TRF, da região respectiva, vendo que existe 1.000, 2.000 recursos especiais ordinários iguais, da mesma vertente, da mesma pretensão objeto, ele vai dizer o seguinte, olha STJ, olha STF, decidam aqui para nós e volta para a gente ter o mesmo julgamento. O que é isso? Uniformização de jurisprudência, isonomia, qualidade no julgamento. Ninguém vai julgar nada de forma afoita, nós vamos pegar um e vamos decidir, para valer para todos. E aí com debate, mas professor, pode ser injusto, mas sabe como é que julga? O judiciário pode chamar a entidade de classe para debater o tema, pode chamar órgão de classe para debater o tema, pode chamar as partes do Ministério Público para debater o tema. Ou seja, não é assim, em gabinete fechado, que nós vamos decidir a uniformização da jurisprudência. Vai ser de acordo com um debate amplo na sociedade. Olha que interessante, que coisa boa. Ninguém atuando sozinho.
Ou seja, eu não fico à mercê se o meu advogado é muito bom, é mais ou menos bom ou é horrível. Porque existe isso, infelizmente existe isso. E a partir então dessa uniformização, o tribunal só vai poder mudar de ideia se for de forma fundamentada. Um novo procedimento, fazendo com que todos façam um debate das entidades da sociedade. Agora nós não entendemos mais que o protocolo integrado não vale mais para o recurso do STJ. Bom, mas tem que fundamentar o porquê da ausência, da alteração do entendimento, e isso tem que ser debatido e publicizado. E mais, e olha interessante, a jurisprudência, como vocês sabem, ela opera efeito ex tunc, na maioria dos casos. A lei, ela é ex nunc, ou seja, é do ano que vem para lá, no CPC. Se o entendimento jurisprudencial mudar, nós temos o que? Ação rescisória. Se o tribunal abandonou a minha tese e pegou outra, a outra parte vai dizer assim, realmente agora consolidou outro entendimento, vou fazer uma ação rescisória. Olha, onde é que estava a segurança jurídica e onde é que estava a jurisdição nisso tudo? E agora não. A mudança de entendimento dos tribunais de súmula vai ser modulada, olha o termo, modulada pelos tribunais superiores. Vamos dizer o seguinte, não, nesse caso aqui é caso de cláusula pedra condicional, nós vamos abarcar todo mundo para trás. Não, esse caso aqui é situação que não comporta ex tunc, só ex nunc, daqui para diante, porque lá naquele tempo os princípios eram outros, eu não posso mudar e abarcar aquilo que nós já debatemos lá atrás. Tchê, que troço inteligente, né? Simples assim. Por que o processualista tem que incomodar? Tem que debater, tem que dizer que é ruim? Será que não dá para nós embarcarmos nesse barco aí e começar a enxergar as coisas de forma mais clara? Parar só de criticar por criticar e fazer uma análise, olha o que nós temos, agora vamos seguir isso aqui? Nós não podemos, como sociedade, fechar os olhos aos avanços. E não podemos pretender que esses avanços não aconteçam. Isso, o direito material, principalmente de família, sucessões, já vive. Ninguém mais freia nada. A sociedade vai decidir o que é melhor para ela. E por que o instrumento não pode ser assim também? Nós vamos estarmos dentro desses precedentes, dessas resoluções conjuntas, da mediação, da conciliação antes da briga. Por que não? Eu acho que é o melhor. E por fim, isso que eu falei também nessa primeira dimensão, trata da segurança jurídica. Eu vou avançar um pouquinho, porque eu acho que acabei perdendo um pouco de tempo, se deixar eu vou até meio-dia. E nós vamos para a segunda dimensão, que é a questão de contextualizar socialmente o processo. De ter a decisão, mas reter a realidade fática subjacente à causa. O que é isso? É ter a melhor decisão possível no processo. E como é que eu chego nisso? Artigo 334, audiência prévia, discussão, mediação. Mas quem é que vai fazer mediação? Os tribunais vão ter setores de mediação. Se nós vamos conseguir isso, não sei. Mas se as partes entenderem que precisa ser um conflito mediado ou conciliado, já é uma grande coisa. Nós já mudamos o nosso paradigma. E isso é deveras importante. E mais uma situação. Ainda na contextualização social de fazer o processo a melhor decisão, os tribunais, os juízes, os relatores dos recursos, eles podem se valer daquilo que nós achamos de amicus curiae, ou seja, o amigo para o julgamento. Olha, eu estou aqui com um problema de direito urbano, eu não sei resolver isso aqui, eu estou lendo aqui o que diz o autor, o réu, eu tenho que chamar aqui uma entidade, os arquitetos, para me ajudar nesse processo. Para o processo, chama o amicus curiae, o juiz diz quais os poderes e qual a sua atuação, e depois disso ele julga. Isso é sensacional.
Não é para A e B, não é para autor e réu, é para o juiz, é para o julgamento da lide. Ou seja, pessoal, justiça é bem comum, justiça é decisão coerente, não é o que muitas vezes nós enxergamos por aí, de forma dissociada da técnica. E não estou fazendo crítica a ninguém, porque todos têm a sua parcela de culpa no processo. Depois dessa inovação da amicus curiae, que está lá no artigo 138 do CPC, que é bem interessante, nós temos a simplificação das formas, que é o terceiro item. Ou seja, o processo está mais simples. Se eu sou réu, olha como funciona hoje. Eu sou réu e eu quero fazer um contrapedido, que seria, na verdade, um pedido contraposto no processo, que se dá por meio da reconvenção, certo? A reconvenção, de acordo com o CPC de 73, ela se dá a partir de formalismo. Eu tenho que fazer uma peça apartada, eu tenho que recolher custas, e isso faz com que, efetivamente, nós tenhamos um procedimento engessado, nada simplificado. Hoje, pessoal, a reconvenção ela está no próprio bojo da contestação. Não vai ter mais que fazer uma peça apartada. A minha reconvenção vai ser a minha preliminar de contestação ou mérito. Então, eu não preciso mais pegar uma nova peça, colocar o nome de reconvenção, recolher custas e entregar a reconvenção e contestação. Não preciso mais. Dá para ser na contestação. E se eu não quiser contestar, eu passo só a reconvenção. Não tem problema algum. Lembra dos incidentes, lembra não, hoje está assim, né? É assim ainda. Os incidentes da JG. A JG foi mal deferida. O que tinha que fazer? Uma exceção, né? Uma impugnação à JG. Se a incompetência é relativa, o que eu tinha que fazer? Exceção para incompetência. Vejam bem que isso desaparece, as exceções são banidas do novo CPC, é tudo na contestação. Preliminarmente eu vou ter a questão relacionada a todas as exceções como forma preliminar e a própria reconvenção no bojo da contestação. Eu não tenho mais a necessidade de autos ou petição apartada. Os procedimentos especiais, pessoal, se alteraram. Alguns caíram e a coisa está bem mais simples. Todo aquele rol de procedimentos especiais, nós temos agora 7 ou 8, vocês podem lá olhar no Código do Processo Civil, ou seja, nós reduzimos os procedimentos especiais. O procedimento principal é o ordinário, aquilo que mais nos interessa. Nós temos ainda, e isso é muito importante, nós não temos mais a cautelar e nominada. O procedimento cautelar nominado, perdão. Nós não temos mais o arresto, o sequestro, como formas e procedimentos específicos. Nós temos hoje, olha que interessante, a tutela provisória. A tutela provisória, ela é ou tutela de urgência, ou tutela de evidência. Olha que genial isso. A tutela provisória, que é a de urgência, é parecida com a que a gente tem hoje. Olha, perigo de dano e mais resultado útil do processo. Se tiver perigo de dano ou resultado útil do processo e probabilidade do direito ao autor, eu continuo com a tutela de urgência, que é a nossa antecipação tutela hoje. Agora, se eu preciso dar celeridade ao processo, será que não dá para inventar alguma coisa diferente da tutela de evidência, que também é uma tutela provisória, mas essa tutela de evidência, ela está baseada em outros princípios, em outros requisitos. Eu não preciso provar ao juiz a urgência, somente o resultado útil do processo, se eu já tenho documento, se a outra parte está protelando o processo, se eu já demonstrei meu direito, se a insurgência e resignação da outra parte não é considerável, o que eu vou ter?
há a possibilidade de ter, a partir da tutela de evidência, uma decisão já desde logo. Olha que interessante. E isso faz com que o processo seja simplificado, não tem aquele rol extenso das cautelares, e também fico efetivamente na mão de uma cautelar nominada, que é esta tutela de urgência ou de evidência. Estudem bastante isso, que isso vai ser, eu acho, uma das grandes novidades do CPC, principalmente a tutela de evidência. O bom advogado, ele vai conseguir tratar muito bem dessa questão da tutela de evidência para dar o direito à parte de forma mais rápida. No sistema recursal, pessoal, nós temos a unicidade dos recursos, dos prazos, ou seja, todos os prazos vão ter todos os recursos vão ter prazo de 15 dias, só os embargos de declaração vão ser de 5. Então, para aquela dúvida, né, porque os que vão fazer o AB vão estar bem felizes, né, porque é uma confusão, prazo, né? Então, tudo 15 dias, só embargos de declaração que é 5. Nós não vamos ter mais o agravo retido, só o agravo de instrumento, ou seja, isso muda todo o regime da preclusão no processo. Eu não preciso estar mais fazendo agravo retido para não precluir aquilo que eu não consegui ganhar ou debater. Eu posso agravar das questões urgentes, das tutelas, das decisões urgentes, materiais, e deixar com que essas situações que não são, de fato, decisórias do processo, mas sim de condução e de prova, sejam revistas na minha apelação, se for o caso, sem a necessidade do agravo retido. Tinha processo, tinha 5, 6 agravos retidos, olha, vai para cá, um fala, outro não fala, o juiz considera, reconsidera, um horror, o processo não anda. Agora não, nós vamos ter só o agravo do instrumento, contra a decisão liminar. Excelente. Nós vamos ter também agora, ou não vamos ter mais, os embargos infringentes, que não sei porque há muito tempo já deveria ter saído. Trancava o especial extraordinário, debatia o seu recebimento, e muitas vezes vi muitos bons advogados perderem a possibilidade dos recursos, dos remédios extraordinários, porque não sabiam como fazer o infringente, se fazia interposição ou não, o prazo corria quando julgava o voto vencedor ou não. Olha que loucura era esse sistema recursal. E, obviamente, para nós advogados, o que é mais importante, eu falo um pouco agora pela minha classe, que o relator do recurso, e isso, pessoal, nada mais é do que nós deveríamos ter enfrentado há muito tempo. O relator do recurso, em dúvida na admissibilidade do recurso, por alguma questão formal, ele vai parar e vai te dar 5 dias para resolver o problema. Em vez de dar o canetaço aquele daí da admissibilidade do recurso, que muitas vezes era um erro material do advogado, como eu falei, o xerox ficou ruim, o protocolo não chegou, não deu para ver qual é o prazo, que o pessoal colocava os advogados numa questão muito importante de responsabilidade civil, porque se o advogado erra, ele tem que pagar. Hoje, nós vamos ter um tribunal que vai perguntar, não deu para ler aqui, notifica lá o advogado para ele vir e sanar esse problema aqui. Olha que interessante. E não só para o advogado, para a parte que não pode ter tolhido a sua pretensão de exame por uma questão meramente formal, como a STJ reiteradamente fez a vida inteira. Quando eu comecei a estudar, eu achava isso o maior absurdo da justiça, o recurso não ser enfrentado por um mero formalismo, por uma DARF de R$1 a menos, enfim, como já falei. Então, essas questões são muito importantes. E, para terminar, então, ainda esse tópico, eu já vou me endereçando ao final da palestra, nós temos, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada na questão dos julgamentos de recursos repetitivos do STJ e do STF. Vai parar tudo, eles vão pegar 2, vão julgar, e aquilo vai ser o paradigma para o julgamento de todos os outros recursos. Ou, quando a demanda ainda não está em série de recurso, nos incidentes repetitivos, que as partes aqui no primeiro grau, tanto juízes, promotores, advogados, Ministério Público, poderão solicitar ao tribunal, mediante ofício, que se faça a reunião dos processos com a decisão única. Isso é muito importante. E, por fim, cada processo tendo o seu maior rendimento, a sua melhor decisão, a melhor adequação das formas, o juiz, muitos acham isso perigoso, mas o juiz vai ter o processo um pouco mais na mão,
ele que vai adequar o procedimento de acordo com a natureza da causa. Vai ficar na mão dele se vai ouvir ou não ouvir testemunhas, se ele vai dilatar o prazo ou não. Os prazos podem ser dilatados pelo juiz, suspensos, interrompidos, ou seja, também se faz. Nós temos que acreditar, pessoal, que o judiciário é sério, e assim aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos é. Nós que trabalhamos aqui sabemos que o nosso judiciário é de vanguarda em todo o Brasil. Se nós não acreditarmos no judiciário, não nos resta discussão. Então vamos partir da premissa de que teremos efetivamente juízes comprometidos e um tribunal solícito a essas transformações. E, falando um pouquinho então para encaminhar, já estou encaminhando o meu final, muito importantes alterações, e aí trago a menção à Ordem dos Advogados do Brasil, a minha classe, que lutou muito. O presidente Lamarck é nosso amigo, fez um grande trabalho e fez com que, hoje vice-presidente, né, do Conselho Federal, fez com que nós tivéssemos a não compensação dos honorários mais no CPC. Não se compensa mais honorários, o que era um absurdo. Advogado vive de verba alimentar, que são os honorários. Não dar honorários ao advogado ou compensar coisa que não é tua num processo. Eu não entendia como é que isso acontecia. Agora, quem sabe, não acontecerá mais. Os honorários dos advogados que trabalham nas causas contra as fazendas públicas têm um balizamento próprio no artigo, com limites escalonados por salários. Então, não vai ficar aquela coisa, o juiz vai dar 1%, 2%, não. Nós vamos ter agora critérios objetivos para estabelecimento dos honorários. Agora, para mim, é muito importante a questão da contagem dos prazos, que acontecerá só em dias úteis, ou seja, nós vamos ter final de semana, que antes era um horror, né? Estourava os prazos, era o final de semana inteiro fazendo trabalho. Hoje não vai contar mais prazo, só se conta em dia útil. E também, por fim, as férias forenses. Tudo isso foi abarcado pelo novo CPC, como forma também de auxiliar o advogado, que é um dos principais atores do processo judicial. Eu gostaria de ficar mais, vocês já viram que eu teria muito mais a falar para vocês. Eu agradeço a oportunidade, espero ter sido entendido, porque nem sempre é fácil, e espero que o Congresso Jurídico da Facos continue com vida longa, com esse sucesso, e que a faculdade, com os níveis de excelência que tem, porque eu conheço bem aqui o trabalho do professor Marcelo e da sua equipe, continue também seguindo este caminho. Um abraço a todos os acadêmicos desse campus, também aos meus queridos alunos da Obratos, que vi alguns por aqui. Meu grande abraço e muito obrigado e sucesso a todos.